Vamos chegando para o último trimestre de 2023. Desta vez, nós estaremos estudando a terceira epístola de João. Qual o tema dessa primeira lição? Bom, é um momento de expectativa. Eu espero que esse trimestre seja tão bom ou melhor do que o trimestre que passou dos 12 profetas menores. Mas o nosso tema é: o verdadeiro discípulo anda na verdade. Tema bonito, né? Bom, se você não for inscrito, eu já quero lhe pedir, por gentileza, não deixe de se inscrever, acione o sininho, larga o dedo aí que é de graça, deixa o seu joinha, o seu like, deixa o seu dislike também, deixa o seu comentário, concorda, discorda, acrescenta, compartilha, seja bênção. Bom, eu espero que o Espírito Santo possa te usar poderosamente mais uma vez nesse trimestre. Bem, qual é o texto áureo desta lição? Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Terceira João, terceira epístola, 3. Qual a verdade aplicada ou prática? Nossa conduta em todas as áreas deve refletir o comportamento pessoal com a palavra da verdade que recebemos. A palavra da verdade que recebemos. Vamos lá. Quais são os objetivos dessa lição? Mostrar que quem anda na verdade anda em santidade, ressaltar a importância de falar e andar na verdade e revelar o padrão de Deus recomendado aos seus discípulos. O comentarista desta lição é o pastor Alex Cardoso, conferencista, escritor, jornalista, foi pastor inclusive da igreja onde nós congregamos aqui em Itaguaí hoje, onde atualmente o nosso pastor é o pastor Amós, a quem eu deixo o meu abraço tanto ao nosso pastor Alex quanto ao nosso pastor Amós. Vamos lá. Texto de referência, Evangelho de João, capítulo 17, versos 15, 17, 18, 19, 20 e 21. Nós não vamos ler como é de costume, porque para nós ganharmos tempo, nós aqui não somos uma aula, somos um resumo, uma síntese, um auxílio para você agregar aí aquilo que você já estudou, que o Espírito Santo já te deu. A nossa introdução diz: verdade é o termo mais destacado no livro de João e citado por Jesus ao falar sobre a unidade e a santidade. Esse caráter é exaltado por João na vida de Gaio e Demétrio, em contraponto ao engano produzido por... Anota esse nome aí, Diótrefes. Diótrefes é o nome que vai ser bem mal falado. 3 personagens nós temos aqui, melhor 4. João, que é o João apóstolo, o discípulo amado, o filho de Zebedeu, o irmão de Tiago, Gaio, Demétrio e Diótrefes. A terceira, a carta de João, com apenas 15 versículos, é personalista e foi endereçada ao presbítero Gaio para uma igreja da Ásia Menor. João escreve de Éfeso e provavelmente, apesar de não estar muito claro, mas é uma igreja da Ásia Menor. Então nós temos aí, no entanto, outros 2 personagens são mencionados pelo autor, que faz comparações de comportamento e caráter de 3 obreiros. Quem são eles? Gaio, estou circulando eles aqui, Demétrio e Diótrefes. Demétrio, inclusive, era o nome do meu avô. Tratado como amado e filho, Gaio é reconhecido por ser um verdadeiro discípulo e uma liderança exemplar que anda
na verdade. Andar na verdade aqui, qual seria a tradução trocando a miúdos? Andar na verdade é alguém que pratica piamente as escrituras. Alguém que encarna a palavra de Deus. Que Deus nos ajude a, como Gaio, como Demétrio, andarmos na verdade. Que possamos ser a pregação da verdade de maneira viva. Que as pessoas possam ler a verdade nas nossas vidas. Quem foi João? Nós já falamos, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, e provavelmente ele escreve essa epístola. Segue aí, ó. O autor do Evangelho de 2 João, de 3 cartas, que também levam o seu nome, sendo a última endereçada a Gaio. E do livro do Apocalipse. Morreu de velhice perto de 98. E escreve entre, se você quiser anotar aí, vou botar aqui, ó, 85 a 95 depois de Cristo. Essa é a data próxima da epístola de João, da terceira epístola de João. Então, quem foram Gaio e Demétrio? Gaio e Demétrio são apresentados por João como cristãos fiéis. São cristãos fiéis. Está lá na terceira de João, do 3 a 6 e o 12. Gaio era o líder de uma das igrejas da Ásia Menor, da qual João se tornou bispo. Um obreiro generoso, hospitaleiro, que oferecia abrigo aos missionários em sua casa. Então, em sua terceira carta, João elogia e incentiva o amado irmão em Cristo por seu ministério de hospitalidade aos mensageiros itinerantes que iam de lugar a outro para pregar o Evangelho de Cristo. Outro ponto importante para a gente poder ressaltar é que a primeira epístola, a segunda epístola de João, melhor, o João está falando para que eles tivessem cuidado com a hospitalidade. Na terceira epístola de João, ele está incentivando a hospitalidade. Por quê? Por que isso? Porque quando você lê o 2, quando você lê a segunda epístola de João no 10, segunda epístola de João 10, lembrando que como a segunda epístola e a terceira epístola só contém um capítulo, então a gente não cita segunda epístola de João, capítulo 1, verso 10. Ou então terceira epístola de João, capítulo 1, verso 3. Não, é terceira epístola de João, 3. Terceira epístola de João, 10. Então nós queremos citar o texto aqui, segunda epístola de João, 10. Então você só cita o verso, tá bom? Diz assim, ó, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas. O que ele está falando? Para quando você, de repente, até receber, a igreja naquela época funcionava em casa, funcionava nas casas. Você vai receber alguém na sua casa, na sua igreja, que funciona nas casas. E você vai dar a ela a oportunidade, sabendo que ela traz doutrinas contrárias a que você crê. Então João está falando, ó, não recebais em casa e nem lhe dê boas-vindas. Não dê a ele palco, não dê a ele microfone, não dê a ele oportunidade de falar. Então aqui o perigo é justamente isso. Então ele escreve sua segunda carta para alertar sobre o perigo dos falsos mestres. Nesta terceira carta ele adverte sobre os falsos líderes. Então a segunda, falsos mestres. Terceira, falsos líderes. Na segunda ele coloca o aspecto negativo da hospitalidade. Cuidado com quem você está hospedando. Na terceira,
ele coloca o lado positivo da hospitalidade. Então, cuidado com quem você está hospedando, mas não deixe de hospedar pessoas que são do bem, tá bom? Vamos lá. Aí nós temos aí também Gaio e Demétrio, que era um tipo de cristão que, ao contrário de Diótrefes, procurava construir em vez de destruir, procurava manter no centro de sua vida em oposição a si mesmo. Então ele costumava colocar Deus no centro da sua vida e não o seu próprio ego. Era um homem de boa reputação, leal à verdade, reconhecido por seu testemunho cristão. Gaio e Demétrio foram grandes colaboradores de João. Eles ajudavam o apóstolo no cuidado da igreja local. Aí nós temos Diótrefes, 1:3. Quem foi Diótrefes? Diótrefes sofria de narcisismo, de holofotite. Ele gostava dos holofotes em cima dele. Gostava de primazia. O verso 9, tá lá, escrevia alguma coisa à igreja. Mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia, que gosta de estar no centro, entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for a ir, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós. Olha só, falava ainda de João, palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-lo e o expulsa da igreja. Que coisa lamentável! É uma liderança ditadora, manipuladora, que fere em nome de Deus, que emocionalmente é fracos e por isso mantém uma rédea, uma cerca, uma opressão. Diótrefes era desse jeito. Ele tinha uma fraqueza emocional muito grande, que ele tinha que cercar as pessoas, manipular as pessoas, manter as pessoas nas suas rédeas, para que ele pudesse se sentir bem e impedir que uma liderança centrada em Deus, que amava pessoas e não a posição, pudesse estar exercendo o ministério pastoral. Diótrefes não gostava das pessoas, ele gostava da posição. Tinha a cabeça, de repente, até um bom intelecto, mas um coração pequeno demais para poder acolher com amor as pessoas. Então o que ele fazia? Ele virou um ditador. E isso é muito danoso. Então vamos lá que nós vamos falar desse personagem aí que precisava dos holofotes, que era um megalomaníaco. Vamos lá. Tópico 2 diz assim: o que é a verdade? Bom, a verdade é a palavra de Deus. Então nós vamos entender que quando a gente lê, por exemplo, João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas vamos ler o 31 para a gente entender o caminho da verdade. Diz assim: e disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se vós permanecerdes na minha palavra, e conhecereis a verdade, se permanecer na palavra, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. E o andar na verdade do 2:1, Jesus disse que o diabo é o pai da mentira, não há verdade nele. Mas isso também não quer dizer que ele só fala mentira. Ele fala a verdade também quando
é do interesse próprio para que ele engane, ou se sentindo acuado, como ele mesmo confessou que Jesus era Deus. Olha, então andar na verdade é praticar a palavra. Como eu disse no início, é encarnar, é incorporar a palavra de Deus. O 2:2 diz defender a verdade. Na versão da NTLH de Provérbios 22:12, lemos: o Senhor Deus está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. Um dos papéis da igreja, portanto, dos crentes, é realizar aquilo que agrada a Deus. E defender a verdade está neste plano. João combateu Diótrefes exatamente por ele estar do lado oposto da verdade. O Diótrefes tinha esse problema, era o problema de que as coisas deveriam gravitar em volta de si. Então, todo líder que tem um sentimento que ele precisa estar no centro é um líder doentio. Um líder que precisa impor para demonstrar liderança, ele é um líder que não é líder, que é chefe, porque a liderança ela é conquistada pelo amor e pela influência, e não pela imposição. Até porque o pastor ele tem que entender, a liderança tem que entender que a ovelha não é dele, a ovelha é de Cristo e está sob a sua tutela. E não sobre o seu senhorio de determinar para lá e para cá. O papel do líder cristão maduro é instruir, é ensinar, e não induzir, e não manipular, e não impor. Isso é conceitos, ideias de uma liderança doentia, de uma liderança que está precisando, inclusive, de ajuda, porque ele impõe para se sentir bem, ele impõe para se sentir autoridade, ele impõe porque ele acredita que isso as pessoas vão lhe respeitar. Então, esse problema de Diótrefes era que, além dele impor, ele afastava os líderes verdadeiros. Geralmente, um líder fraco que impõe, ele tem medo de pessoas que ele sabe que tem um potencial, mesmo que aquela pessoa viva um princípio de humildade, que é o princípio de uma liderança cristã, mas o doente tem medo desse líder pelo fato de que ele, por ele amar o povo e ser amado pelo povo. É o que nós vamos ver, por exemplo, o 11 de 3 João diz: amado, não imites o mal. Ele está dizendo para Gaio, não imites o mal. Qual é o mal? É o exemplo de Diótrefes. O problema desse assunto aqui é que muitos líderes manipuladores vão estar falando de Diótrefes, contra Diótrefes, mas fazendo dentro da sua liderança ou da sua chefia práticas semelhantes às de Diótrefes. Cuidado para, de repente, o próprio aluno, de repente, não te questionar e te colocar aí numa situação difícil. E aí vai valer também a maturidade. Porque quando um professor ele responde de maneira áspera, isso mostra o quanto ele está inapto para estar exercendo aquele papel. Vamos lá. Aqui, então nós temos aqui o andar na verdade, né? Andar na verdade, defender a verdade e amar a verdade. É justamente o caso de João, de Gaio e de Demétrio. Olha o 12. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade,
A junção dele na prática da verdade era uma coisa inquestionável. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Nós vamos começar a entender aqui isso aí, ó, o amor à verdade. João, ele já abre essa carta falando assim, o presbítero, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Que coisa linda, né? Amar a verdade faz você amar as pessoas pela verdade, de verdade. E aí nós temos aqui o amar a verdade. João era conhecido como o apóstolo do amor. Em sua terceira carta, ele demonstra amar a verdade e se alegra com Gaio e Demétrio, que andam na verdade. O maior objetivo de uma liderança não é ensinar os seus liderados que eles precisam frequentar os ensaios, que eles precisam frequentar os cultos. Não é ensiná-los o caminho da igreja, é ensiná-los o caminho da verdade, é ensiná-los a prática da verdade. Nós estamos fazendo tudo errado quando a gente ensina que o culto é o centro da sua vida espiritual, que você precisa estar ali para você estar bem. Se a pessoa andar na verdade, se a pessoa aprender que ela precisa ir para Deus, que a pressa dela não é para ir para o culto, deve ser para ir para Deus, para buscar a Deus, ir para o culto é consequência de alguém que está faminto, de que está andando na verdade, que está caçando Deus. E aí João elogia que a alegria dele é saber que os seus filhos vão para a igreja. A alegria dele é saber que os seus filhos frequentam os ensaios. É saber que os seus filhos estão obedecendo na íntegra e participando dos eventos. Não é essa a alegria de João. Não é isso? Olha o 4. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Deve ser a maior alegria sua como professor. Deve ser a maior alegria sua como pastor. Deve ser a maior alegria sua como líder. Então, se o seu ponto de vista é aquele de que as pessoas estão indo para o evento e isso está demonstrando uma obediência cega e uma falsa espiritualidade, muda o foco. Esse é o momento de ter o foco mudado. Porque a felicidade sua é saber que os seus filhos compram e pagam. Tem bom testemunho. Respeita a sua esposa e respeita-se o esposo. Tem um bom relacionamento por onde andam. Tem bons testemunhos do de fora. Não fica dentro de casa falando palavrão e vendo coisas obscenas. Tem compromisso com a verdade de Deus e com o Deus da verdade. Tem compromisso com Deus da obra e com a obra de Deus. Botei de propósito, propositalmente, primeiro o Deus da obra e a obra de Deus. Isso é muito importante para uma liderança. Aí, o que nós estamos fazendo? Está difícil pastorear, está difícil liderar, está difícil doutrinar. É o que a gente ouve. Por que está difícil? Porque o povo tem andado longe da verdade. E automaticamente longe da verdade fica difícil para nós, porque o pecado aflora no nosso ser. Bate na nossa porta todo dia. E só o andar na verdade é que faz a gente freá-lo. Caso contrário, frequentar culto, ensaio, monte, consagração, vigília,
reunião de oração, se não andar na verdade, se não estudar a verdade, seremos um obreiro orgulhoso como Diótrefes. E queremos sempre que os holofotes se voltem para nós e nós humilharemos e pisaremos nas pessoas em nome de que somos líderes, de que somos autoridades. No reino de Deus, o maior serve o menor. Está tudo fora do contexto se o teu pensamento é o de Diótrefes. Então vamos pensar como João, como Gaio, como Demétrio e ensinar o povo a andar na verdade. Eu espero que esse trimestre seja um trimestre muito abençoador. Vamos lá. O 3 diz o poder de um discípulo de Cristo. O poder de um autêntico discípulo está relacionado 100% ao Evangelho. Paulo diz que este é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. A fonte desse poder é o Espírito Santo. Se nós não buscarmos o poder do Espírito Santo com a palavra de Deus, nós não somos tão bons assim. Nós não somos tão legais assim. Que Deus nos ajuda. Vamos lá. O 3.1 diz, o poder para ensinar. Aquele que tem poder deve aprender primeiro a ter o poder sobre si mesmo, dominar a si mesmo. Só assim terá o poder para discipular com base nas Escrituras. A Bíblia é a única fonte de poder e toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir e para corrigir em justiça. Esse é o papel das Escrituras, que está lá em Timóteo, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Então é importante que a gente compreenda que o poder para ensinar, ele vem de uma vida com Deus, de um conhecimento das Escrituras, porque quanto mais eu conheço as Escrituras, mais eu vou me esvaziar de mim. Quanto mais eu conhecer o Senhor, mais eu vou esvaziar de mim, e caso contrário, eu vou estudar, conhecer, ficar com a cabeça grande como Diótrefes, mas com um coração pequeno, aonde tudo vai ter sempre que girar em torno da minha vida. Não deixa de deixar o seu comentário aí não, tá bom? O poder para liderar. Parece que Gaio era um servo de Deus que se destacava na igreja local por sua conduta, apesar de ter alcançado tal patamar diferente de Diótrefes, que se achava autossuficiente. Gaio mantinha submissão ao seu líder João. Seu coração era de servo, procedendo fielmente em tudo. A submissão é algo que você conquista no amor e não na imposição. Porque quando as pessoas te obedecem por imposição, isso não é submissão, isso é medo. Então a submissão faz com que as pessoas te obedeçam felizes por sentir amado. Quando o texto de Gênesis diz que a mulher deve ser submissa ao marido, vós maridos, Paulo falando aos Efésios, capítulo 5, versículo 24, vamos ler aqui para a gente acompanhar esse texto e para a gente fechar aqui a nossa aula. Vamos lá, Efésios capítulo 5, verso 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissa aos maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vamos lá, a submissão, ela está condicionada ao amor. Uma mulher amada, ela tem facilidade de ser submissa. Um liderado amado, que se sente amado, compreendido, ele não tem dificuldade em ser submisso. Agora, quando há uma imposição,
Ali não há uma submissão, ali há um medo, há uma obediência por medo. Aqui não, aqui a submissão é justamente oriunda do amor. Então era já Diótrefes, ele era insubmisso e opunha-se abertamente às ordens de João. O problema ali, João continuava o amando, tanto que ele já abre a carta falando de amor. Todavia, Diótrefes, ele tinha o problema da megalomania, de grandeza. Então o que ele queria fazer? Manter João distante. João atrapalhava aquele conceito dele megalomaníaco. Então todo mundo que tem mania de grandeza, ele acha que o líder que ama e que lidera na simplicidade é bobo. Não lidera, porque ele vive numa arrogância como Diótrefes. Então João, na sua simplicidade, na sua humildade, estava sempre falando do amor e filhinhos, amai-vos uns aos outros. Diótrefes, além de não hospedar ninguém, ainda estava falando mal de João. Devia estar chamando João de bobo. Esse negócio de amor. Tem que impor. Tem que dar ordem. Tem que arrancar o que puder. Esquece João. João não é líder. João é fraco porque ele só fala de amor. Geralmente, eu estou parafraseando, mas pode ser uma das temáticas, pode ser o ideal de que Diótrefes difamava João. Só para a gente compreender. O 3.3, para a gente fechar, o poder para servir. Jesus recomendou aos seus discípulos que aguardassem em oração até que fossem revestidos de poder. Atos 2, todos eles foram cheios do Espírito Santo, recebendo a unção que lhes daria poder para servirem como igreja do Senhor. Esse poder foi claro no ministério apostólico. Gaio, ou do apóstolo Gaio, servia aos irmãos a hospedá-los em sua casa, mesmo sem conhecê-los. Uma marca do poder de um servo fiel ao seu chamado. Bom, nós não estamos querendo falar aqui que você pode hospedar todo mundo na sua casa mesmo sem conhecer. Aqui a época é outra, o contexto é outro. Mas o que nós estamos falando aqui é sobre o amor de uma liderança. Então, para a gente não dar um sentido literal ao texto, como, hoje você tem que receber, hospedar. Não, aqui também tem o contexto da hospedagem, que a igreja funcionava em casa. É diferente de hoje. Hoje, você recebe um falso profeta ou um falso mestre na sua igreja, você não deve dar microfone para ele. Mas você deve recebê-lo bem, em amor. Esse é o papel nosso. Recebê-lo bem, tratá-lo bem, em amor. Ponto. E ele vai perceber que há um amor ali sendo evidenciado. Bem, o que você acha disso? Deixe o seu comentário. Conclusão. Deus não se agrada daqueles que andam na soberba, como ocorreu com Diótrefes, mas quem anda na verdade entende que dela fazem parte a humildade, o serviço e o amor e a submissão, como aconteceu com Gaio e Demétrio, discípulos segundo o que ensinam as Escrituras. Que Deus nos dê força, nos ajude, que o Espírito nos ilumine a mente, o nosso entendimento, para que possamos encarnar essa verdade, e isso vai custar muito danos para nós, mas é importante que a gente, na humildade, sem arrogância, sem prepotência, a gente consiga encarnar essa verdade, muitas das vezes passar como bobo, mas estarmos dentro da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida e boa aula para você, que o Espírito te use poderosamente. Grande abraço, até a nossa próxima aula.